Tudo jóia, pessoal? Bom dia a todos. Estamos aqui em mais uma aula. Hoje o nosso tema vai tratar do espaço urbano brasileiro, processo de urbanização, parte 2, tá? Aí tem o mapa. Começa na página 231 do material de vocês, tem uma imagem. Essa imagem está começando a anoitecer na América do Sul. Parte aí do país vai ficar, né, à noite. Então temos as principais cidades aí. Pessoal, responda as questões abaixo. Com base na imagem da página 21, o espaço urbano é uma das formas de ocupação do espaço geográfico. A cidade refere-se à estrutura física de uma região onde está embasada toda a organização que possibilita a área urbana. Dessa maneira, o modo de vida urbano está relacionado aos hábitos e aos ritmos de vida da população que vive nessa cidade. Sabendo disso, o que está sendo representado na imagem? Responda. Como está a distribuição das cidades no território brasileiro? Em que região ocorre a maior concentração urbana? Então vocês vão ter um minuto também na aula Zoom para estar comentando a sua resposta. Para quem está assistindo a aula e não é aula Zoom hoje, vai estar respondendo e vai comentar a sua resposta na sexta-feira. Tá joia? Ocupação, formação e organização das cidades. E o nosso conteúdo se encontra na página 232, onde a ocupação do Brasil, turma, foi iniciada pelo litoral, deixando como características a maior concentração populacional nessa área. A cidade surge como resposta às necessidades comerciais, principalmente pelas diferentes fases em países subdesenvolvidos. A fase agrária e exportadora é a primeira fase. A segunda fase é da industrialização e a terceira fase é a urbanização após a Segunda Guerra Mundial. Fase exportadora no século XVI ao XX. O Brasil tem as características de país rural. A população se concentrava no espaço rural. Então, nesse período, né, a população mais na faixa litorânea aí, e a parte interior ainda rural. As cidades principais se localizavam no litoral e toda a produção era destinada ao mercado externo. Tá, pessoal? Então, temos aí a questão da por que as cidades surgiram, né? Em relação às necessidades comerciais e também em questão às fases, né, diferentes fases do desenvolvimento entre os países, nos países subdesenvolvidos. Aí nós temos a imagem, né? Uma imagem de Santos, essa primeira imagem, aqui de baixo Rio de Janeiro e essa aqui São Paulo, né? Em 1875, 1889. Varia. Também vocês têm aí essas imagens no material de vocês. Então nós temos aí agora o processo de urbanização, tá? O processo de urbanização do Brasil tem raízes no nosso período colonial. A urbanização só começa a ocorrer na virada do século XX. E o seu ápice, pessoal, ocorre na segunda metade do século XX, junto com o processo de urbanização, de industrialização, desculpa. A instalação de indústria das cidades atrai a população do campo para a cidade, pelo emprego. Assim ocorre o êxodo rural. Então é quando não tem mais emprego na área rural, eles vão para a cidade em busca do emprego, mas ainda não tem nem onde morar na cidade. É um fator que a gente vai ver mais à frente aí. Entre as duas guerras mundiais, o governo cria programas para expansão industrial no Brasil, tá, turma? Amplia a rede nacional de transportes e de fontes de energia para atender quem? A necessidade das indústrias, a produção industrial. Entre as duas guerras mundiais, as ações modificaram o espaço geográfico brasileiro, onde aumentando o processo de urbanização e de industrialização. Então é assim que ocorre o nosso processo de urbanização. Temos aí os fatores, né, contras, que seria a questão da urbanização,
Então, o que nós temos aí? Nós temos aí, né, as favelas e as casas, né, de diferentes classes aqui. Então nós temos essas moradias, elas estão ocupando áreas irregulares, tá? São pessoas que moram na periferia, às margens das cidades, né? Não à margem do rio, moram nas margens, muitas vezes precárias de muitas coisas, tá? Então isso é um fator complicado. Isso aqui vem desde a da colonização, né? Saída do campo, as pessoas para a cidade, não ter onde morar, acabaram sendo, né, para as margens das grandes cidades, que chamamos de periferia. Temos aqui as empresas transnacionais do Brasil, pós-Segunda Guerra Mundial. Então, o processo de urbanização se caracterizou pela instalação de empresas transnacionais, setor industrial no Brasil. Eram instalados os estados da região sudeste, contribuiu no processo de urbanização que foi mais intenso nessa região. Década de 40 ocorre o fortalecimento do setor industrial, onde o crescimento urbano foi acelerado. Muitas cidades não se planejaram para receber um número significativo de habitantes, fazendo com que os problemas ambientais urbanos aumentassem consideravelmente. As imagens anteriores mostram, né, a situação aí das moradias precárias e áreas irregulares, ocupação regulares. O processo foi se fortalecendo pelo crescimento econômico, onde ocorre o aumento da desigualdade socioeconômica entre as classes sociais e entre as regiões brasileiras. Isso é um fator muito sério, tá? A modernização na área rural, insumos de máquina e mão de obra qualificada também contribuíram para o êxito rural. As mudanças na área urbana, ritmo de vida e possibilidades de emprego e aumento da população. Então, aí são algumas marcas que você vai entrar um pouquinho falando das transnacionais, né? Multinacionais do trabalho ou transnacionais do trabalho também é a mesma coisa. Então, as transnacionais aqui, pessoal, só voltando. Como a questão da modernização e a vinda das transnacionais, nós temos aí um fortalecimento, né, da indústria. Então essas são as marcas, né, das transnacionais. Então vamos falar um pouquinho. Empresas transnacionais pós-Segunda Guerra. Então eu comentei, né, já passei o slide, vamos voltando. Agora a gente vai tratar um pouquinho da metropolização. Metropolização é o processo de crescimento urbano de uma cidade e a sua constituição como centralidade de uma região metropolitana, isto é, de uma área composta por vários municípios que congregam a mesma dinâmica espaço-territorial. A metrópole passa a ser vista como zona na qual as demais cidades tornam-se dependentes, interligadas economicamente. Então essas manchas roxas aqui, pessoal, é a área urbana e o preto é a água, tá? Então aqui tem várias ao mesmo local, né? Imagem satélite aqui mostra mais concreto. Aqui as mancha urbana e aqui mostra a ocupação. Isso aqui é o Rio de Janeiro, tá? Então essas imagens aí é no Rio de Janeiro, ok? Lei Federal das Regiões Metropolitanas. Então, pessoal, as primeiras 8 regiões metropolitanas foram instituídas no período de maior concentração e centralização e concentração do poder de recursos no nível da União. Durante a ditadura militar, como parte de uma estratégia de desenvolvimento nacional, o Congresso Nacional aprovou em 1973 a lei que define áreas ou regiões metropolitanas, tá? Então, é uma estratégia do governo isso aí, tá? O Congresso Nacional aprovou em 1973 lei que define áreas ou regiões metropolitanas como um conjunto de municípios contíguos e integrados socioeconomicamente a uma cidade central com serviços públicos e infraestrutura comum, né? Que é a Lei Federal número 14 de 1973. Esse mapinha fala um pouquinho das regiões metropolitanas no Brasil, tá? Então aqui mostra região metropolitana em laranja, colar metropolitano em vermelho, região integrada e desenvolvimento em laranja mais claro e aglomeração urbana em amarelo.
Então, esse mapa aqui representa aí as regiões metropolitanas do nosso país. Então aí mais um mapa, esse aí é o mapa da cidade de São Paulo, né, da região metropolitana de São Paulo. Veja que também tem a mancha urbana, essa aí roxa, aqui também é outra mancha urbana, né, uma imagem de satélite com pixel, bandas diferentes de satélite, né, aqui tem já mais detalhado uma carta, né, onde o preto é a água, e aqui um outro tipo de mapa. Então só para como aparece a mancha urbana, imagem de satélite aí, tá bom? Rede hierárquica urbana. O que é rede hierarquia urbana? Então vamos lá, rede urbana. Rede urbana é o conjunto de cidades, tá, pessoal, ou centros urbanos que estão articulados territorialmente, que estabelecem diferentes relações entre si. A rede urbana brasileira é constituída por centros que polarizam a economia, o fluxo de pessoas e a oferta de bens e serviços. Então, vamos ter, desses 49 aglomerações urbanas, são formadas por cidades de diferentes tamanhos e níveis de desenvolvimento, e estão interligadas devido ao fluxo de pessoas e bens e serviços. Né? Então, esse mapa aqui está representando as cidades que dão comando, né, as bolinhas vermelhas. Né? Esse mapa pode ser consultado na internet, não tem na matéria de vocês, mas é como mostra o comando das cidades maiores para os menores, o que vai e o que volta delas de comando, tá? Hierarquia urbana, continuando, ó, hierarquia urbana é a maneira como as cidades organizam-se dentro de uma escala de subordinação. Na prática, ocorre quando vilas, cidades menores subordinam-se às cidades médias e estas subordinam as cidades grandes. Por meio da hierarquia urbana, pode-se conhecer a importância de uma cidade e a sua relação. Então, temos aqui a hierarquia urbana: vilas, cidades médias e maiores. Tá? E esse é o esquema. Temos o esquema clássico tradicional, que é cidade grande comando para a cidade média, né? A cidade regional, a cidade local e a vila. E aqui a metrópole manda para todas, tá? Que é o esquema atual hoje, é esse aqui. Então esse é o gráfico da hierarquia urbana, tá? Então tem esse esquema: metrópole nacional, vem a regional, depois o centro regional, cidade local e a vila, tá? E assim é distribuído esse comando entre as cidades. Setor terciário. Entre os três setores da economia, o que vem mais crescendo no Brasil desde as últimas décadas do século XX é o setor terciário, composto pela atividade comercial e também pela prestação de serviço. Nesse espaço, a demanda por serviço e a prática do comércio comumente apresenta um ritmo de crescimento exponencial. Tá? Então tem aqui, ó, artesão, saúde, tecnologia. Setores básico, superior e quaternário, tá? Parte 2. Então temos aqui, setor básico, serviço básico à sociedade como educação e saúde. Setor superior, tá? Isso faz parte do setor terciário, tá? Então, se é setor básico, terciário básico, serviço básico à sociedade como educação e saúde. Setor superior inclui as grandes empresas comerciais, serviços especializados de banco, saúde, educação e transporte. Setor quaternário agrupa as atividades de produção ao saber da comunicação e repousa a... Deixa eu só voltar aqui. Então aqui fala um pouco dos setores, tá? Vamos ter aí, vamos conversar um pouquinho na aula 1 falando um pouquinho desse setor. Aqui tinha que estar colocado o setor terciário básico, está faltando eu vou arrumar, tá, pessoal? É setor terciário básico, terciário superior, terciário quaternário, tá? Pessoal, balança comercial. A balança comercial é um termo econômico que representa as importações, tá, pessoal? Exportações de bens entre os países. Dizemos que a balança comercial de um determinado país está favorável quando ele exporta mais do que importa. Do contrário, dizemos que a balança comercial é negativa ou desfavorável.
Então, quanto ele mais exporta, é positivo. Quanto ele mais exporta, leva para fora, é positivo. Quando se importa muito, é negativo. Então tem o déficit e o superávit. Superávit quando as exportações estão vencendo as importações. Em vez de comprar muito de fora, está vendendo mais para fora. Então, ó, superávit comercial, déficit comercial. O déficit é quando as exportações caem. E o superávit comercial é quando as exportações aumentam. Tá joia? Esse é um mapinha, né? Balanço comercial de petróleo e seus derivados. Então esse gráfico mostra um pouco, né, de 2008 a 2019, como que vem oscilando, né, a balança comercial, que é essa linha vermelha aqui, em bilhões de dólares, tal. Então olha aqui, deu uma caída de menos 10, 13, né, 3. Então, ó, importações de petróleo é o cinza, importações de derivados. Então o azul é o petróleo, o cinza é derivados e o vermelho é saldo, né? Então esse é o nosso, o em preto é saldo, né? Então esse é o nosso saldo, né? Em 2013 teve uma queda, em 2015 começou a levantar, 2017, 2018 deu uma boa elevada, agora em 2019 começou a dar uma caída novamente. Então esse é o gráfico aí relacionado à evolução da balança comercial. Esse aqui é um exemplo, né? O comércio exterior dos Campos Gerais, tá? Em março de 2019. Então aqui ele mostra aqui a exportação, né? Ó, para os principais países, né? Onde vai, ó, China, né? Japão, Marrocos, Espanha, França, Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, aqui mesmo América do Paraguai, Argentina, tal. Isso tudo região sudeste, né? Então o azul é exportação e o vermelho é importação. Então olha, importa do Japão, importa da China, importa da Itália, do Marrocos, importa da Holanda, importa da Alemanha, importa da Irlanda, importa dos Estados Unidos, mas também exporta, ó, para esses países que estão aqui, ó, Coreia do Sul, Bangladesh, Irã, Espanha, França. Bem interessante esse mapa, né, de exportações aí. Pessoal, sobre as questões socioambientais, tá? Questões socioambientais, questões socioambientais estão relacionadas aí, né, à falta de planejamento público, né, e a ausência de uma maior consciência ambiental. Então isso constitui problemas ambientais urbanos, como a poluição das águas dos rios, lagos e oceanos, o aumento das temperaturas, a ocorrência de chuvas ácidas, a emissão de gases tóxicos na atmosfera, isso tudo somando as poluições visuais. Principais ameaças. Então, deixa eu só arrumar o slide, pessoal, que desconfigura de um computador para outro. Eu faço numa tela maior e quando vem para esse menor ele acaba desconfigurando. Deixa eu ver se eu salvar aqui, ver se foi feita essa modificação. Aí sim. Então temos aí principais ameaças: a poluição e a degradação do solo sobre o lixo, poluição da água, poluição do ar, aquecimento global e desmatamento. Então essas são as principais ameaças à questão da urbanização aí, tá, pessoal? Então, isso está relacionado a principais problemas ambientais: poluição do ar, queimada, mineração, desmatamento, poluição do oceano, lixo, ocupações irregulares. Então, tudo isso aumenta, né? Faz com que poluição das águas, rios e lagos, oceano, aumento da temperatura, com chuva ácida, né? Emissão de gases tóxicos, então, tudo isso somando a poluição visual. Temos tudo isso, mais a visual, né? Que é feio de ver isso, olha só. Muito fora do padrão, tá? Então isso é sobre as questões ambientais. Pessoal, bom dia a todos. Aí, ó, assistindo a videoaula, para participar da aula Zoom com a explicação, né? Vocês vão vir com dúvidas sobre a aula de hoje, a videoaula. Tem atividade na 244, 245, postar no Clip Escola, tá? Também acho que houve uma
Eu vi um erro aqui, se é 244. Deixa eu só confirmar aqui, pessoal. 244. Isso, essa tá errada. Ok. Deixa eu só salvar aí. Então, pessoal, atividade aqui para vocês assistir a videoaula para participar da aula Zoom na sexta-feira, explicação e continuação da aula. Atividade da página 244 245, postada no Clipe Escola. Atividade no AVA, né, já liberado até dia 13, realizadas são duas, né, são os dois temas da apostila que já trabalhamos, que está agendada, né. Essa não precisa postar no Clipe Escola, que já estará lá na plataforma AVA, ok? Abração a todos, obrigado, até amanhã, então, a nossa aula aí, para que consigamos